Canal Dia de Green chegando para este sabadão com um caminhão carregado de palpites, onde teremos uma edição especial com todos os palpites do Campeonato Brasileiro Série B e C. Mas antes de começarmos com os palpites, já te peço que me esta moral se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando o vídeo. É de graça e ajuda muito o canal. Agora vamos com os jogos. Na 12ª rodada da Série C do Brasileirão 2023, o São Bernardo enfrentará o Altos em busca de sair da má fase. O jogo ocorrerá no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, São Paulo. O São Bernardo está entre os primeiros colocados da competição, mas não vence há 5 partidas. Já o Altos está em uma situação mais delicada, sem vitórias nos últimos 6 jogos e ocupando a lanterna do campeonato. A partida entre São Bernardo e Altos será realizada no sábado, às 19 horas, horário de Brasília. O São Bernardo, apesar de se manter na parte de cima da tabela, está em alerta devido ao seu recente desempenho. A equipe não vence há 5 jogos e possui apenas 2 pontos de diferença para o primeiro clube fora do G8. Na última rodada, o São Bernardo pressionou o Botafogo da Paraíba, mas não conseguiu furar a defesa adversária, terminando com um frustrante empate em 0-0. Foi o terceiro empate consecutivo da equipe, que também não marcou gols nos últimos 3 jogos. Para se recuperar, o São Bernardo precisa voltar a ser agressivo no ataque, mantendo o equilíbrio tático em campo. O fator casa ainda dá ao São Bernardo uma dose extra de confiança para buscar a recuperação. A equipe venceu metade dos últimos 6 jogos disputados em casa. No entanto, não venceu seus últimos 2 jogos em casa e falhou em marcar gols em 3 dos últimos 6 jogos como mandante. Por sua vez, o Altos está em uma situação mais preocupante. A equipe não vence há 6 jogos e ocupa a lanterna da competição, ameaçada pelo rebaixamento. Na última rodada, o Altos foi derrotado pelo Náutico por 1-0, em uma partida em que teve boas oportunidades, mas não conseguiu marcar gols. A dificuldade da equipe está na conclusão das jogadas, tendo ficado sem marcar em 3 dos últimos 4 jogos. Jogando como visitante, o Altos enfrenta mais dificuldades, tendo vencido apenas um dos últimos 7 jogos nessa condição. Nos últimos 5 jogos fora de casa, não conseguiu marcar gols em 3 ocasiões. O Altos precisará se superar para surpreender, enquanto o São Bernardo busca manter-se entre os primeiros colocados e evitar mais um tropeço. Apesar das fases parecidas, o São Bernardo tem a vantagem de jogar em casa, onde se sente mais confiante. Portanto, mesmo sendo um jogo tenso, o São Bernardo é o favorito para essa partida. Na 12ª rodada da Série C do Brasileirão 2023, Botafogo da Paraíba e Brusque se enfrentam em um confronto direto por melhores posições na tabela de classificação. O jogo acontecerá no estádio Almeidão, em João Pessoa, Paraíba. O Botafogo da Paraíba está em 4º lugar, uma posição e 1 ponto acima do Brusque. Enquanto o Botafogo da Paraíba está invicto a 3 jogos, o Brusque vem em ascensão, com 2 vitórias consecutivas. A partida entre Botafogo da Paraíba e Brusque está marcada para sábado, às 19 horas, horário de Brasília. O Botafogo da Paraíba tem se mantido competitivo ao longo da competição, mas venceu apenas uma vez nos últimos 6 jogos. Apesar disso, sua constância em pontuar o mantém na parte de cima da tabela. Nas últimas 3 partidas, o Botafogo da Paraíba obteve bons resultados, incluindo um empate por 0-0 contra o São Bernardo como visitante. No estádio Almeidão, o Botafogo da Paraíba apresenta um desempenho melhor, tendo se mantido invicto nos últimos 6 jogos em casa, com 3 vitórias nesse período. O time também mostra avanço em seu jogo ofensivo quando joga em casa, com uma média de 1,6 gols por partida. O Brusque teve momentos de dúvidas recentemente, com 2 derrotas consecutivas. No entanto, respondeu bem ao vencer 2 jogos seguidos e se firmou no G8 da Série C. A equipe apresentou um bom desempenho tático nas últimas partidas, marcando uma média de 2 gols por jogo e não sofrendo gols. No entanto, os números do Brusque como visitante ainda geram algumas incertezas, com metade das últimas 6 partidas fora de casa resultando em derrota. Apesar disso, o time melhorou seu desempenho recentemente, pontuando em 3 dos últimos 4 jogos como visitante, com 2 vitórias. Espera-se um jogo equilibrado, com resultado difícil de prever, já que ambas as equipes têm campanhas parecidas. O Brusque tem um pouco mais de qualidade técnica,
mas o Botafogo da Paraíba é mais regular e forte quando joga em casa. Embora o Brusque também tenha melhorado como visitante, ainda apresenta algumas dúvidas em suas partidas fora de casa. Portanto, mesmo sendo uma aposta arriscada, o Botafogo da Paraíba pode ser considerado favorito nesse confronto. Para se aproximar ainda mais da classificação antecipada, o líder surpreendente Amazonas enfrenta o necessitado Paysandu em um confronto válido pela 12ª rodada da Série C do Brasileirão 2023. A partida acontecerá no estádio Zamit, em Manaus, Amazonas. O Amazonas está invicto há 10 jogos e lidera a competição com uma vantagem significativa. Enquanto isso, o Paysandu está em uma fase irregular e ameaçado pelo rebaixamento. O jogo entre Amazonas e Paysandu está marcado para sábado, às 16 horas, horário de Brasília. O Amazonas tem sido o destaque da Série C e está em uma excelente fase, justificando sua liderança isolada. O time está 5 pontos à frente do segundo colocado e 8 pontos à frente do primeiro time fora do G8. A cada ponto conquistado, o Amazonas se aproxima ainda mais da classificação antecipada. O Amazonas conquistou 5 vitórias nos últimos 6 jogos, incluindo a última partida contra o Pouso Alegre, em que venceram por 2-1. Além dos bons resultados, a equipe tem se mostrado forte coletivamente, tanto defensiva quanto ofensivamente. Não sofreram gols em metade dos últimos 6 jogos e tem uma média de 1,8 gols marcados por partida nesse período. Jogar em casa também é um estímulo extra para o Amazonas, que está invicto há 11 jogos em seu estádio. Nos últimos 6 jogos em casa, eles foram dominantes taticamente, não sofrendo gols em 4 dessas partidas e marcando uma média de 1,5 gols por jogo. Por outro lado, o Paysandu está passando por um momento irregular e está mais preocupado em evitar o rebaixamento do que em lutar pela classificação, como era esperado. A equipe perdeu seus últimos 2 jogos e conquistou apenas uma vitória nos últimos 8 jogos. Além disso, jogar como visitante tem sido um problema para o Paysandu, que não venceu em suas últimas 7 partidas fora de casa e sofreu uma média de 2,2 gols por jogo nesse período. Com base nessas informações, o palpite é de vitória do Amazonas no confronto contra o Paysandu. O Tombense enfrenta o Sampaio Corrêa neste sábado, 8 de julho, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, em um confronto válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2023. O time de Tombos está aliviado após deixar a zona de rebaixamento ao vencer a Chapecoense por 4-2 na última rodada. A vitória sobre a Chapecoense foi histórica para o Tombense, pois foi a primeira vez em mais de 800 dias que a equipe conseguiu marcar 4 gols em um único jogo. O último feito semelhante ocorreu em abril de 2021. Com essa vitória, o Tombense chegou a 12 pontos, ocupando a 16ª posição na tabela de classificação, fora da zona de rebaixamento. O desempenho do Tombense em casa é melhor do que como visitante, estando na 15ª posição no ranking dos mandantes da Série B. Dos 24 pontos disputados em casa, conquistou 8 com 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O Sampaio Corrêa, por sua vez, vive um momento de queda, acumulando 4 rodadas sem vitórias. O time maranhense somou apenas 1 ponto nesse período, em um empate contra o Ceará, e perdeu as outras 3 partidas. Como visitante, o desempenho do Sampaio Corrêa é ainda pior, ocupando a penúltima posição no ranking dos times visitantes, com apenas 4 pontos conquistados em 21 disputados. Considerando essas informações, o palpite é de uma vitória do Tombense sobre o Sampaio Corrêa no confronto deste sábado. O Avaí enfrenta a Ponte Preta neste sábado, 8 de julho, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, em um confronto válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2023. O time catarinense terá seu terceiro treinador na temporada, Eduardo Barroca, que substituiu Gustavo Morínigo após uma breve passagem sem vitórias. Morínigo foi demitido após 9 jogos no comando do Avaí, nos quais obteve 5 empates e 4 derrotas. A derrota por 2-0 para o ABC, lanterna da Série B, foi o último jogo sob o comando do paraguaio. No confronto, o Avaí teve maior posse de bola, 65%, e mais oportunidades de finalização, 12-9, mas falhou na hora de concluir as jogadas. O ABC foi mais eficiente no aproveitamento dos chutes no alvo, marcando 2 gols e vencendo a partida. Com a chegada de Eduardo Barroca, o Avaí ocupa a 19ª posição na tabela de classificação, com 11 pontos, 2 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, 1 ponto abaixo do Tombense, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Como mandante,
o desempenho do Avaí também é ruim, conquistando apenas 6 pontos dos 21 disputados na ressacada. A Ponte Preta, por sua vez, vem de uma vitória por 1-0 sobre o Novo Horizontino, mantendo a sequência de bons resultados. Com esse triunfo, a equipe chegou a 18 pontos, 4 vitórias, 6 empates e 5 derrotas e subiu para a 14ª posição na tabela. Como visitante, o desempenho da Ponte Preta é inferior, ocupando a 17ª colocação no ranking, com apenas 5 pontos conquistados fora de casa. Considerando essas informações, o palpite é de uma vitória do Avaí no confronto contra a Ponte Preta. O Juventude enfrenta o Ituano neste sábado, 8 de julho, em um confronto válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2023. O jogo será realizado no estádio Novelli Júnior, em Itu, com início marcado para as 17 horas, horário de Brasília. O Juventude vem de 2 vitórias consecutivas e busca se aproximar do G4. Enquanto o Ituano está um pouco mais aliviado na luta para se manter fora da zona de rebaixamento. O Ituano voltou a vencer após 3 rodadas sem vitória ao derrotar o Mirassol por 1-0 na última segunda-feira, 3 de julho. O gol da vitória foi marcado por Felipe Saraiva aos 52 minutos do segundo tempo, com assistência de Thiaguinho. Apesar do resultado positivo, o desempenho do Ituano foi inferior ao do Mirassol, que teve maior posse de bola, 52%, e criou mais oportunidades de finalização, 16 contra 8. O goleiro Jefferson Paulino se destacou e contribuiu para a vitória do Ituano. Com essa vitória, o Ituano chegou a 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates e 7 derrotas e subiu para a 13ª posição na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, como mandante, o desempenho do Ituano é inferior, ocupando a 14ª posição no ranking dos donos da casa da competição. Dos 21 pontos disputados em casa, o time conquistou 11, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, marcando 10 gols e sofrendo 6. Por sua vez, o Juventude aproveitou a oportunidade de enfrentar o Vitória, que estava na zona de acesso para a Série A, e venceu por 2-0 no último domingo, 2 de julho. Mesmo com menos posse de bola, 49%, o Juventude teve um volume de jogo superior, criando mais oportunidades de finalização, 17 contra 8, e liderando o número de chutes no alvo, 4 contra 3. Os gols da partida foram marcados por Nenê aos 17 minutos do segundo tempo, com assistência de David. Com essa vitória, o Juventude chegou a 24 pontos, 8 vitórias e 7 derrotas e subiu para a 7ª posição na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe está a 5 pontos do Novo Horizontino, último time no G4. Como visitante, o desempenho do Juventude é o 5º melhor da competição, conquistando 12 dos 24 pontos disputados fora de casa, 4 vitórias e 4 derrotas, marcando 8 gols e sofrendo 9. Com base nessas informações, o palpite é que o Juventude vença ou empate no confronto. O ABC enfrenta o Criciúma neste sábado, 8 de julho, em um confronto válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2023. O jogo será realizado no Estádio Frasqueirão, em Natal, com início previsto para as 15h30, horário de Brasília. O ABC está na lanterna da competição, apesar de ter quebrado um longo jejum de vitórias na última partida. Já o Criciúma voltou ao G4, ocupando uma posição de destaque no torneio. O ABC conquistou uma vitória importante contra o Avaí no sábado, 1º de julho, encerrando uma sequência de 8 jogos sem vencer. O placar de 2-0 refletiu a melhor atuação do ABC, que mesmo com menos posse de bola, 35%, conseguiu criar mais oportunidades de finalização, 12 contra 9, e teve a vantagem nos chutes no alvo, 5 contra 3. O ABC abriu o placar aos 38 minutos com um gol de Júnior Todinho, após assistência de Wallace. Na segunda etapa, aos 25 minutos, Fábio Costa marcou o segundo gol, novamente com assistência de Wallace. Com essa vitória, o ABC chegou a 10 pontos, 2 vitórias, 4 empates e 9 derrotas, mas ainda ocupa a última posição na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. O time está 2 pontos atrás do Tombense, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Como mandante, o desempenho do ABC é o pior do campeonato, conquistando apenas 5 dos 21 pontos disputados em casa, uma vitória, 2 empates e 4 derrotas, marcando 5 gols e sofrendo 10. Por outro lado,
o Criciúma está em ascensão e venceu o Sampaio Corrêa por 2-0, ampliando sua sequência invicta para 4 jogos. O Criciúma teve mais posse de bola, 55%, e criou mais oportunidades de finalização, 18 contra 11, no último confronto. O placar foi aberto por Felipe Viseu aos 23 minutos do primeiro tempo, com assistência de Claudinho, e Thiago Marques marcou o segundo gol aos 41 minutos da segunda etapa, com passe de Miquéias. Com essa vitória, o Criciúma chegou a 30 pontos, 9 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, assumindo a terceira posição na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. O time está um ponto abaixo dos líderes Vila Nova Gol e Sport, e 2 pontos acima do Vitória, primeiro time fora do G4. Como visitante, o Criciúma tem um desempenho um pouco inferior, conquistando 12 dos 21 pontos disputados fora de casa, 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota, marcando 7 gols e sofrendo 4. Com base nessas informações, o palpite é que o Criciúma vença ou empate no confronto. O Guarani enfrenta o Londrina neste sábado, 8 de julho, em um confronto que marca a abertura da 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2023. O jogo será realizado no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, com início previsto para as 11 horas, horário de Brasília. O Londrina promoverá a estreia de um novo treinador, Eduardo Souza, enquanto o Guarani também passou por uma recente mudança de comando, com Humberto Louser assumindo o cargo. O Guarani sofreu sua primeira derrota sob o comando de Humberto Louser na segunda-feira, 3 de julho, em um confronto contra o Botafogo de Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto. O placar foi de 1-0 para o Botafogo de Ribeirão Preto, refletindo a melhor atuação dos donos da casa. O Botafogo de Ribeirão Preto teve o controle da posse de bola por 47% do tempo, criou mais que o dobro de oportunidades de finalização, 17 contra 7, e teve vantagem nos chutes no alvo, 4 contra 3. O gol da vitória do Botafogo de Ribeirão Preto foi marcado por Salatiel aos 23 minutos do segundo tempo. Com essa derrota, o Guarani estagnou nos 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, e caiu para a 9ª posição na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, considerando os critérios de desempate. O time está 7 pontos atrás do Novo Horizontino, quarto colocado e último time na zona de acesso para a primeira divisão. Como mandante, o desempenho do Guarani é melhor, ocupando a 4ª posição no ranking dos times que jogam em casa na Série B. Em casa, o time conquistou 16 dos 21 pontos disputados no Brinco de Ouro da Princesa, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, marcando 14 gols e sofrendo 6. Já o Londrina passa por sua 4ª troca de treinador na temporada, com Eduardo Souza assumindo o posto nesta semana. Ele é conhecido por sua experiência como interino e pela passagem como técnico efetivo no Atlético Goianiense. No entanto, o Londrina enfrenta um momento complicado, sem vencer há 8 jogos, 7 derrotas e 1 empate. O time ocupa a 18ª posição na tabela, com 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e 10 derrotas, 1 ponto abaixo do Tombense, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Como visitante, o Londrina tem o pior desempenho na Série B, conquistando apenas 4 pontos dos 24 disputados fora de casa, 1 vitória, 1 empate e 6 derrotas, marcando 5 gols e sofrendo 14. Com base nessas informações, o palpite é de vitória do Guarani. No sábado, 8 de julho de 2023, às 18h30, horário de Brasília, Atlético Mineiro e Corinthians se enfrentam pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O Corinthians chega em grave crise e visita o Galo em busca de se manter fora da zona de rebaixamento. O técnico Luiz Felipe Scolari ainda não conquistou uma vitória desde que assumiu o Atlético Mineiro, tendo empatado 3 jogos e perdido 1. A pressão começa a aumentar para que seu trabalho comece a render resultados. Este jogo contra o Corinthians é o primeiro em que Felipão teve uma semana inteira de treinamentos, e espera-se que possa apresentar algumas mudanças no desempenho da equipe no Mineirão. O Atlético Mineiro ocupa a 10ª colocação, com 20 pontos em 13 jogos. A equipe não vence há 4 partidas pela competição, considerando também um jogo da Libertadores da América. Como mandante, o time tem um aproveitamento de 50%, com 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O Corinthians enfrentou uma semana turbulenta, além da derrota por 1-0 para o América Mineiro na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O clube lidou com agressões ao meia Luan e cobranças intensas aos jogadores no hotel em que estão hospedados em Belo Horizonte. Também houve discussões virtuais,
como a da esposa do volante Michael, que afirmou que 98% dos jogadores corintianos estão com salários atrasados. Essa crise extrema gera dúvidas sobre a escalação que o Corinthians pode utilizar contra o Galo, mas é certo que o time escalado contra o Universitário pela Copa Sul-Americana, na terça-feira no Peru, deve ser semelhante ao que venceu o Liverpool do Uruguai na rodada final da Copa Libertadores. O meia Renato Augusto treinou e pode ser uma novidade, enquanto o argentino Matias Rojas aguarda a regularização para ser utilizado. A situação do Corinthians é dramática, ocupando a 16ª colocação com 12 pontos em 13 jogos, apenas um ponto acima do Goiás, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Em caso de derrota para o Galo, há boas chances de entrar no Z4 neste final de semana. Como visitante, o Corinthians venceu apenas uma das 7 partidas disputadas no Brasileirão, que foi o clássico contra o Santos por 2-0. Em 4 desses jogos, o time não marcou gols. Seu ataque é um dos piores da competição, com apenas 11 gols marcados. A aposta em ambas as equipes não marcam pode ser uma boa escolha. Os últimos 3 jogos do Atlético Mineiro como mandante terminaram em empate, 1-1 com o Palmeiras, 2-2 com o América Mineiro e 1-1 com o Red Bull Bragantino. Além disso, a equipe treinada por Felipão sofreu gols em 5 dos 6 jogos disputados em casa até o momento. Os times se enfrentaram pela Copa do Brasil neste ano, com uma vitória por 2-0 do Galo na partida de ida e uma vitória por 2-0 do Corinthians na volta, garantindo a classificação para as quartas de final nos pênaltis. Felipão e Vanderlei Luxemburgo, 2 dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro entre o início dos anos 90 e metade da primeira década dos anos 2000, estão em momentos diferentes. Felipão ainda tem trabalhos recentes de destaque, como o vice-campeonato da Libertadores no ano passado, enquanto Luxemburgo coleciona vexames e está sob pressão no Corinthians. Com tempo para treinar e provavelmente com seus principais jogadores em campo, o Atlético Mineiro tem todas as condições de ampliar a crise do rival paulista e conquistar uma vitória sem grandes problemas. O palpite é a vitória do Galo. No sábado, 8 de julho de 2023, às 16 horas, horário de Brasília, Cuiabá e Bahia se enfrentam pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A na Arena Pantanal. O confronto é um duelo direto contra a zona de rebaixamento, e o Cuiabá busca manter o embalo após sua última vitória. Na rodada anterior, o Cuiabá venceu o Santos por 3-0 na Arena Pantanal, conquistando sua maior vitória na elite do futebol brasileiro e seu primeiro triunfo como mandante nesta edição do Campeonato Brasileiro. Com 15 pontos em 13 jogos, o Cuiabá subiu na tabela e ocupa a 13ª colocação. Uma nova vitória seria importante para se distanciar da zona de perigo e se aproximar do grupo que se classifica para a Copa Sul-Americana. O atacante Daverson, experiente jogador, tem sido peça fundamental nas vitórias e nos pontos importantes conquistados, tendo marcado 4 gols até o momento, incluindo o último contra o Santos. Por sua vez, o Bahia deixou escapar a vitória contra o Grêmio no meio de semana, na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Apesar de ter feito um bom jogo e aberto o placar com Everaldo, o time desperdiçou várias oportunidades e sofreu um gol nos acréscimos, resultando em um empate. Antes do confronto de volta contra o Grêmio, marcado para quarta-feira, 12 de julho, o Bahia tem um compromisso importante pelo Brasileirão. O Bahia ocupa a 15ª colocação, com apenas 12 pontos em 13 jogos, e corre o risco de entrar na zona de rebaixamento em caso de empate ou derrota. O desempenho do Bahia como visitante tem sido muito ruim, com 4 derrotas, uma vitória, contra o Vasco e um empate, contra o Fortaleza em 6 jogos. O meio-campista Caule, destaque do time na temporada, será desfalque confirmado. Lucas Mugni e Tassiano surgem como alternativas para substituí-lo. Os únicos jogos oficiais entre os clubes aconteceram em 2021, pela Série A, e terminaram com 2 empates, 0-0 em Salvador e 1-1 em Mato Grosso. Embora o mercado esteja totalmente favorável ao Cuiabá, com argumentos sólidos após a grande vitória sobre o Santos, este é um jogo muito importante para a continuidade do Bahia na competição. Apesar dos resultados recentes negativos, o futebol apresentado nos confrontos contra o Grêmio, tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileirão, foi satisfatório. Além disso, o Bahia tem sido capaz de armar retrancas quando joga fora de casa, mesmo que isso tenha funcionado efetivamente em apenas 2 oportunidades. Prevejo um jogo disputado e não consigo definir um favorito absoluto para a vitória do Cuiabá. Palpite: Cuiabá empate anula. Considerados como os principais candidatos ao título do Campeonato Brasileiro 2023,
Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado, 8 de julho, pela 14ª rodada do torneio. O jogo acontecerá no estádio Allianz Parque, em São Paulo, com previsão de início às 21 horas, horário de Brasília. O Palmeiras entra em campo vivenciando um momento difícil. Nas últimas 5 partidas, o time foi derrotado em 3 ocasiões, sendo a mais recente delas na quarta-feira, 5 de julho, contra o São Paulo, pela Copa do Brasil. O placar foi de 1-0 para o São Paulo no Morumbi. Apesar da derrota apertada, o Palmeiras teve uma atuação muito fraca, mostrando claramente que estava satisfeito em arrancar um empate. O time produziu apenas 7 arremates, com apenas um deles no alvo. O São Paulo teve o controle da bola por 55% do tempo, criou 18 chances de finalização e acertou 5 delas. O gol do São Paulo foi marcado por Rafinha aos 38 minutos do segundo tempo. A partida de volta está agendada para quinta-feira, 13 de julho. Depois de poupar muitos titulares no empate por 2-2 contra o Atlético Paranaense no domingo, 2 de julho, visando preservá-los para o confronto com o São Paulo, é improvável que o Palmeiras adote a mesma estratégia diante do Flamengo. Com 23 pontos, 6 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, o Palmeiras ocupa a 4ª posição na tabela de classificação do Brasileirão, 10 pontos atrás do líder Botafogo. Como mandante, o desempenho do Palmeiras é inferior, ocupando o 8º lugar no ranking dos donos da casa do Brasileirão. Em casa, o time conquistou 13 dos 18 pontos disputados, 4 vitórias, um empate e uma derrota, marcou 12 gols e sofreu 6. O Flamengo teve que lutar muito para virar o jogo, mas conseguiu abrir vantagem no confronto contra o Atlético Paranaense na quarta-feira, 5 de julho, pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil. No Maracanã, o placar foi de 2-1 para o Flamengo. Com isso, o time carioca precisará apenas de um empate no jogo de volta, agendado para quarta-feira, 12 de julho, para seguir na briga pelo título. O Atlético Paranaense abriu o placar aos 7 minutos com Canobio, mas teve apenas mais uma finalização ao longo do jogo, totalizando 6 chances de finalização. O Flamengo, que teve a posse de bola por 69% do tempo, fez 11 arremates, acertando 4 deles. O time empatou aos 9 minutos do segundo tempo em cobrança de pênalti convertida por Pedro, e virou aos 26 minutos com um gol de Bruno Henrique, após assistência de Arrascaeta. No Brasileirão, o Flamengo venceu o Fortaleza por 2-0 na rodada anterior, alcançando 25 pontos, 8 vitórias, um empate e 4 derrotas. Isso é suficiente para ocupar a 3ª posição na tabela de classificação. Como visitante, o Flamengo tem a 5ª melhor campanha do torneio, conquistando 9 pontos dos 18 disputados fora de casa, 3 vitórias e 3 derrotas, marcando 12 gols e sofrendo 13. Com base nessas informações, o palpite é que ambas as equipes marquem gols. Após conquistar sua primeira vitória no Brasileirão 2023, o Coritiba, que ainda se encontra na última posição da tabela, recebe o América Mineiro, que possui uma agenda mais intensa. Neste sábado, 8 de julho, o jogo acontecerá no estádio Couto Pereira, em Curitiba, como parte da 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com início marcado para as 18h30, horário de Brasília. Após passar por 2 treinadores e 13 rodadas, o Coritiba finalmente celebrou sua primeira vitória na edição atual do Brasileirão na segunda-feira, 3 de julho, contra o Goiás, na Serrinha. O placar foi de 2-0 a favor do Coritiba, que também se encontra na zona de rebaixamento. O time conquistou a vitória sob o comando interino de Thiago Kozlowski, que permanecerá no cargo até a contratação de um novo treinador. Espera-se que o resultado traga algum alívio a Kozlowski, que continuará à frente da equipe no confronto contra o América Mineiro. O processo de seleção do novo treinador ainda não foi concluído, e após conquistar os primeiros 3 pontos, espera-se uma melhoria na qualidade das atuações. Contra o Goiás, o Coritiba mostrou alguns avanços, embora os donos da casa tenham tido maior controle da posse de bola, 59%, e criado mais oportunidades de finalização, 17-12. No entanto, houve um empate no número de chutes no alvo, com 8 para cada lado. O Coritiba marcou com Aleph Manga, que recebeu o passe de Gabriel, aos 28 minutos, e Benjamin, com assistência de Marcelino Moreira, aos 43 minutos, ambos no primeiro tempo. Na segunda etapa, aos 25 minutos, Vinícius descontou para o Goiás. Com 7 pontos, uma vitória, 4 empates e 8 derrotas, o Coritiba ocupa a última posição na tabela de classificação do Brasileirão. Como mandante, o desempenho do time também é o pior,
conquistando apenas 3 pontos dos 18 disputados no Couto Pereira, 3 empates e 3 derrotas, marcando 3 gols e sofrendo 8. O América Mineiro teve um bom começo na disputa por um lugar nas semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians, no jogo de ida das quartas de final, realizado na quarta-feira, 5 de julho, no Independência. Venceu por 1-0, mesmo não apresentando uma superioridade clara. Na verdade, os visitantes foram melhores no confronto, mantendo a posse de bola por 60% do tempo, criando mais oportunidades de finalização, 18 contra 11, e liderando com folga no número de chutes certos, 10 contra 5. No entanto, foi Juninho, com assistência de Lucas Cal, que marcou o único gol da partida aos 32 minutos do primeiro tempo, colocando o América Mineiro em vantagem. O jogo de volta está marcado para o dia 15 de julho em São Paulo. Antes disso, o América Mineiro fará sua estreia na fase de 16avos de final da Copa Sul-Americana contra o Colo-Colo, em Santiago, no dia 11 de julho. No Brasileirão, no entanto, o América Mineiro não tem conseguido os resultados esperados. Na rodada anterior, conseguiu evitar uma derrota que parecia certa no clássico contra o Atlético Mineiro, saindo de desvantagem de 2 gols para empatar em 2-2. Na verdade, foi até melhor no confronto. Com isso, chegou aos 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, ocupando apenas a 19ª posição na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Como visitante, tem o pior desempenho do torneio, conquistando apenas 2 pontos dos 18 disputados fora de casa, 2 empates e 4 derrotas, marcando 7 gols e sofrendo 15. Com base nesses dados, o palpite é que ambas as equipes marquem gols. No retorno à elite do Brasileirão, Vasco e Cruzeiro, que foram companheiros na segunda divisão na temporada passada, se enfrentam neste sábado, 8 de julho, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O jogo faz parte da 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e terá início às 16 horas, horário de Brasília, com portões fechados. Devido aos protestos violentos da torcida do Vasco após a derrota para o Goiás em 22 de junho, o jogo será realizado sem torcedores, como punição prévia. Além da coincidência de terem disputado a segunda divisão recentemente, Vasco e Cruzeiro também passaram por um processo de transformação de clube associativo para empresa. No entanto, os resultados dessa mudança têm sido bastante diferentes. O Vasco parece estar perdido, já que o fundo de investimento 777 Partners não parece ter conhecimento sobre como lidar com um clube de futebol, apesar de ter adquirido outros ao redor do mundo. Apesar de ter investido 100 milhões de reais em contratações no início da temporada, o Vasco não alcançou os resultados esperados, levando à demissão do técnico Maurício Barbieri. No entanto, o clube ainda não encontrou um substituto e colocou o auxiliar William Batista em seu lugar. A vitória por 1-0 contra o Cuiabá, mesmo sem uma atuação convincente, deu a esperança de que a situação melhoraria. No entanto, a derrota por 2-0 no clássico contra o Botafogo no último domingo, 2 de julho, foi um golpe duro. O rival mostrou superioridade, controlando a posse de bola por 56% do tempo, criando mais chances de finalização, 16 contra 10, e liderando em chutes no alvo, 6 contra 4. O Botafogo marcou aos 9 minutos do segundo tempo com Luiz Henrique e aos 51 minutos com Carlos Alberto. Com essa derrota, o Vasco estacionou nos 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, ocupando a 18ª posição na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, 3 pontos abaixo do Corinthians, que é o 16º colocado e o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. O desempenho do Vasco como mandante é ainda pior, sendo o penúltimo colocado no ranking dos times que jogam em casa. Dos 18 pontos disputados em casa, o Vasco conquistou apenas 4, com uma vitória, um empate e 4 derrotas. O time marcou 4 gols e sofreu 9. Por outro lado, o Cruzeiro fez a transição para a clube-empresa mais cedo, em uma situação econômica mais difícil e com promessas de investimentos mais modestos. No entanto, mesmo enfrentando esses desafios, o clube tem conseguido resultados melhores. O Cruzeiro tem se mantido longe da zona de rebaixamento desde seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Sob o comando do técnico Pepa, o time tem apresentado atuações melhores do que sua posição na tabela sugere. No sábado, 1º de julho, o Cruzeiro empatou em 0-0 contra o Internacional, em Porto Alegre. O resultado refletiu a falta de precisão nos chutes das duas equipes. O Internacional teve 50% de posse de bola em casa e criou mais oportunidades de finalização, 14 contra 9. No entanto,
O número de chutes no alvo foi igual, com 3 para cada lado. Com esse empate, o Cruzeiro chegou a 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, ocupando uma confortável 12ª posição na tabela do Brasileirão, 7 pontos acima do Goiás, que está na 17ª posição e é o primeiro clube na zona de rebaixamento. O desempenho do Cruzeiro como visitante é melhor, ocupando o 7º lugar no ranking de times visitantes. Dos 18 pontos disputados fora de casa, o Cruzeiro conquistou 9, com 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O time marcou 11 gols e sofreu 5. Com base nesses dados, o palpite é uma vitória do Cruzeiro com empate anula a aposta.